nós temos estudado a respeito, né, desse assunto. E o que é que, só resumindo, né, na aula passada, nós fizemos um pouco uma retrospectiva, né, de toda a situação, né, da guerra que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Pedro, vocês são o Jornal da Globo? Não, irmãos. Por que a gente fez retrospectiva? Porque nós sabemos que tudo que acontece com o povo... Não é essa slide aqui não, viu? Pode tirar. Não tem slide hoje não. Não. Tudo que acontece com aquelas pessoas da faixa de Gaza, de Israel, tem correlação com a Bíblia. Diferente do que alguns pregadores acreditam e defendem, pregadores até renomados, de que tudo que tinha para se cumprir com Israel já se cumpriu, Deus não vai fazer mais nada com Israel, Deus não se importa mais com Israel. Tudo isso não é verdade, irmãos. Tá? Algumas doutrinas vocês vão escutar isso. Eles são o povo escolhido, eles são o povo eleito de Deus. Por mais que aquele governo de Israel, é importante falar isso, seja um governo que tem como aprovado o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, aprovado o aborto, legalização da maconha, tudo isso lá em Israel é aprovado, amados. Por mais que eles sejam dessa forma, nós temos que lembrar que Deus escolheu um povo, e que, como nós vimos, Deus escolheu uma terra, certo? Um local onde aquele povo ia se desenvolver e a partir dali desenvolver a promessa de Deus na terra, tá bom? Através de Cristo e através do seu reino. Então, aquele povo ali de Israel, eles são o povo de Deus. Por mais que o presidente de Israel, irmãos, não é o rei escolhido do Senhor, tá? É Nicolás, sei lá como é o nome dele, não sei falar. É um nome bem assim, diferente. Mas o real, por que não vai subir mais nenhum governante legítimo em Israel no sentido de escolhido por Deus? Porque o rei é Jesus. Jesus é o rei. Tá? As promessas, a Bíblia nos mostra que as promessas do Antigo Testamento, elas apontaram para Jesus Cristo, o nosso rei, que virá estabelecerá o seu reino eterno, é Jesus Cristo. Tá? Então o Senhor Deus, ele chama Abraão, ele chega até Abraão e disse: Abraão, a partir de ti eu farei todas as famílias da terra benditas. Não é isso que Deus disse para Abraão? Abraão, a partir de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E ele diz: a partir de ti eu te darei uma terra, e a partir de ti a tua descendência abençoará as nações. Então, Deus estava dizendo o que para Abraão? Abraão, eu vou te dar uma terra. Que é uma terra, um lugar, um país. Aquela região pertence aos descendentes de Abraão. Deus não deu ela para Ismael, Deus não deu ela para os árabes. Deus deu ela para Abraão. E Deus diz: eu vou te dar um povo, uma nação que persiste, que está viva até hoje, e a partir dessa nação as famílias da terra serão abençoadas. E como é que as famílias da terra serão abençoadas? A partir de Israel, porque a partir de Israel veio o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, e um dia ele voltará para concluir aquilo que ele começou. Pedro quer dizer que Jesus não terminou a obra, irmãos. A obra do Senhor será concluída quando ele voltar. Ele trabalhou de duas formas. A primeira vinda, que é quando ele veio, ele pregou o evangelho, ele nos purificou, ele nos deu o passaporte, ele disse: olha, agora vocês estão adeptos a entrar no reino de Deus, porque nós fomos lavados dos nossos pecados. Nós fomos purificados dos nossos pecados. Nós fomos restaurados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. E essa nossa caminhada até o dia que morremos, ou até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, é uma caminhada em que nós seremos cuidados, restaurados e santificados. Por isso que Paulo vai dizer que nós estamos crescendo o quê? De fé em fé. Então a vida cristã é um crescimento. Pedro, o fim foi piorar. Então, irmãos, vá buscar o Senhor.
Vá orar, vá buscar a Deus para que você possa crescer. Por isso que Jesus ele diz, lá em Apocalipse capítulo 3, se eu não estou enganado: tendes contra ti que eu esqueci que você deixastes o primeiro amor. Ou seja, por que Jesus cobra aquela igreja por deixar o primeiro amor? O Jesus ele está cobrando ali uma condição de emoção para a igreja ali de Apocalipse. Ele está dizendo: vocês têm que voltar a ser emocionados. Não somente isso, mas ele está falando do fervor. O fervor, a intensidade, o amadurecimento. Irmãos, amadurecer é uma coisa, virar um crente frio é outra. No começo da sua fé, você lia vários capítulos da Bíblia, você orava, você tinha intensidade com Deus. Aí depois que você começa a entender, você lê 2, você lê 3. Às vezes você nem lê a Bíblia. Antigamente você vinha para todos os cultos, agora você só vem no domingo e ainda chega atrasado. Então, o que é isso, meus amados? Às vezes a gente acha que amadureceu. Não, eu estou maduro, eu entendi, eu estou firme na minha fé, eu não estou mais preso naquele pecado, eu entendo o que o pastor fala, eu conheço teologia, eu já li vários livros, eu tenho muito tempo de cristão. Irmãos, mas o que é que a palavra de Deus diz? Nós temos que ser como uma criança, sempre ansiando o Pai. Então, não confunda com maturidade com esfriamento espiritual. Então, Deus, Ele fez uma promessa, e essa promessa, como nós vimos nas aulas passadas, ela está totalmente, ela começa com Abraão, e hoje nós vamos estudar sobre o desenvolvimento dessa promessa. Então, durante o tempo, ela foi sendo desenvolvida. A palavra de Deus diz o quê? Como quando o povo estava escravo no Egito, o que é que eles falam? Deus diz assim: eu escutei o clamor do meu povo. Por que é que vocês acham que Deus foi lá e quebrou a ripa nas costas do faraó? Porque ele tinha uma aliança com aquele povo. Deus ele chega para Moisés e diz: Moisés, vamos destruir todo mundo, porque só sabe reclamar aqui no deserto e vamos começar de novo. Então Moisés diz para Deus: não, Senhor, é o teu povo. Por que Deus fala isso para Moisés? Eu creio, irmãos, que Deus ele não é que ele estava blefando, mas ele estava provocando Moisés. Ele meio que disse assim: eu quero saber se Moisés está comigo. Vamos, Moisés, destruir todo mundo e começar tudo do zero? Deus ele estava provocando Moisés, ele queria ver se Moisés tinha entendido. Então Moisés diz: não, Senhor, é teu povo. Deus estava vendo se Moisés tinha entendido o propósito. Então, Deus ele começa a desenvolver. Você vai ver que o Senhor Deus, ele levanta um rei, o rei Davi. Ele promete algo para Davi, ele promete um reino para Davi. Ele diz que a linhagem de Davi herdará a terra. Ele vai fazer uma aliança lá com Jeremias. Irmãos, se vocês lerem o Antigo Testamento, vocês vão ver que o povo estava no pecado, o povo estava sendo expulso da terra. Leia Amós capítulo 9 depois, tá? Leia o livro de Reis. Estava sendo expulso da terra. E o que é que Deus estava dizendo? O que é que o Senhor estava falando? Olha, vocês vão ser expulsos, vocês vão ser punidos pelo pecado de vocês, mas um dia eu trarei vocês de volta. Um dia as nações vão se render a vocês. O Senhor diz lá para Jeremias: olha, eu farei uma aliança com o meu povo, uma aliança que não vai ser mais somente em tábuas, mas eu vou gravar no coração. Jeremias capítulo 31. Então Deus ele vai desenvolvendo durante a história aquilo que ele prometeu para Abraão. Ele chegou para Abraão e disse: olha, a partir de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Abraão poderia muito bem ter pensado assim: como, Deus? Como é que você vai abençoar as famílias da terra a partir de mim? Como que você vai abençoar todas as famílias da terra somente a partir do meu filho Isaque? E aí, irmãos, com o tempo Deus vai mostrando. Deus apresenta Davi, Deus apresenta Salomão, Deus levanta os profetas que profetizaram: olha, vai vir um Messias. Esse profeta Isaías vai dizer, Isaías capítulo 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, vocês estão percebendo onde é que eu quero chegar?
que no decorrer da história, Deus ele desenvolve toda a promessa, ele vai explicando a promessa que ele fez para Abraão, até chegarmos nos nossos dias. E ainda hoje, Deus tem trabalhado e desenvolvido essa promessa. Como assim, Pedro? Quinta-feira passada nós falamos sobre o quê? Sobre a volta de Cristo, não foi? Nós falamos sobre o reino de Deus. O que é que isso significa? Irmãos, aquilo que Deus prometeu para Abraão, o povo, a nação que Deus prometeu para Abraão, não é essa nação de Israel aqui hoje. Será a nação e o povo que irá reinar com Cristo quando ele voltar. Jesus vai voltar e ele vai governar, o seu reino estará sobre a terra. E nós estaremos junto com ele. Foi esse povo que Deus prometeu. Então nós estamos em desenvolvimento. Quando você prega a palavra de Deus para uma pessoa, no seu trabalho, quando você está adorando ao Senhor, quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, quando você está trabalhando para a edificação da igreja, trabalhando para os projetos que Deus levantou nessa terra, você está colaborando com a promessa de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, amados? Pedro, e como que nós vamos estudar, irmão? Hoje nós vamos estudar essa promessa quando o Senhor ele dá um ponto de partida, o desenvolvimento da promessa a partir da vida de Jacó. Nós gastaríamos muito tempo se a gente fosse falar o que Deus fez em Jacó, depois o que Deus fez em Moisés, depois de Moisés o que Deus fez na época dos juízes, depois dos juízes na época dos reis. A gente ia gastar muito tempo. Então eu peguei um pouco sobre Jacó, para que nós possamos entender o que Deus espera de nós a partir do que Ele está fazendo na terra. O que Deus espera de nós a partir da sua promessa, do seu propósito e do seu plano. Amados, Deus não tem vários planos. Deus tem um plano só. Deus não tem um plano para o Brasil, um plano para os Estados Unidos, um plano para a Europa. Não, Deus pode ter intenções, Deus pode ter chamados, Deus pode ter movimentações diferentes. Talvez a forma que o Brasil hoje tem se movido no Evangelho é diferente do que os Estados Unidos. Talvez a forma que a Igreja Batista Ágape se move hoje é diferente da forma que Deus chamou a Assembleia de Deus para se mover, mas não são opostos. Nós somos um povo, nós podemos ter várias bandeiras, mas nós somos um povo só. A palavra de Deus, ela diz assim: povos de todas as nações, todas as tribos. Então, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver povos de todas as nações, todas as tribos, um único povo, pensamentos, culturas diferentes, mas um único propósito. E nós temos que saber como que nós nos enquadramos nesse propósito. Então, abra a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 28. Por favor. No versículo 13. O que é que acontece? Alguém sabe quem é Jacó? Quem é que sabe quem é Jacó? Levanta a mão. Só esses irmãos sabem quem é Jacó? Todo mundo sabe quem é Jacó? Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de... Então Abraão teve o quê? Um filho. O filho da promessa. Isaac. Abraão, ele morre, Isaac continua, ele herda tudo de Abraão. E Abraão, ele tem... Isaac, ele tem... Quem não sabe, talvez alguns não lembrem, na verdade, mas Rebeca também era estéril. Rebeca era estéril. Então, Deus tem um negócio, irmãos. Deus, ele opera milagres, viu? Então, Rebeca era uma mulher estéril também. E nasceu gêmeos, Esaú e Jacó. Os dois filhos, né, de Isaac. Então, nasceu essas duas crianças. Eles cresceram, a Bíblia conta que Esaú, ele era aparentemente o filho caçador, o filho forte. Jacó era um cara mais... como é que eu posso falar? Na nossa linguagem, mais mala, né? Ajudava a mãe, aparentemente, parece que Rebeca gostava mais dele. E eles foram crescendo, e nos dias do Senhor existia, nessa época, era muito
forte a questão da primogenitura. O que é a primogenitura? A unção, a força que existe no irmão, no filho mais velho. Então, a primogenitura, ela significava que aquele filho mais velho, ele iria herdar tudo do pai. Por exemplo, se o meu pai ele tivesse uma empresa, ele fosse um magnata aí do agro, né? Que ele gosta muito de planta, mas se meu pai fosse um magnata aí do agro, plantador de soja, fosse milionário e vivesse nessa época, quando ele morresse, né, eu herdaria todo o domínio do negócio que o meu pai construiu durante a vida, né? E a Esther, ela ia servir a mim. Ela ia estar submissa, eu ia ser o patriarca, ela ia estar submissa àquilo que Deus tinha colocado na minha vida. Então era isso que acontecia. As famílias eram governadas por patriarcas, ou seja, o poderoso chefão, né? Então, o pastor Carlitos era o chefão, né? E aí ele morre, aí fica eu e a Esther e o Renan seriam meus servos, né? Renan, pega ali uma água para mim, lava meus pés, né? Não, irmãos, não era assim não. Mas era um líder da família. Tudo que eles faziam, eles trabalhavam nas terras daquele patriarca, eles trabalhavam nas terras daquela família, e o mais importante aqui, que é o que a Bíblia foca, era a bênção. Eles focavam na bênção. Então, a bênção, o propósito, a promessa que Deus estava sobre Abraão, foi passada para Isaac. A partir de Abraão, Deus estava desenvolvendo uma promessa, e aí Abraão morre, essa promessa de que a partir de ti farei uma grande nação, será abençoada e tal, agora está sobre a vida de Isaac. Deus passa a desenvolver essa promessa a partir de Isaac. Então, quando Isaac fosse morrer, um de seus filhos também iria desenvolver essa promessa. Entendeu? Deu para entender? Então eles tinham 2 filhos. A palavra de Deus conta que eles brigavam na barriga, Esaú e Jacó. E quem nasce primeiro é Esaú. A Bíblia conta que ele segurou o calcanhar do irmão. Então Esaú nasce primeiro e Jacó era o segundo filho, tá? Mas eram gêmeos. Então Jacó cresce um belo dia, Isaac está velho. E Rebeca chama Jacó e diz: vem cá, Jacó. Esaú estava velho, né? Ou Isaac estava velho e estava cego. E olha, vai lá, te veste. E sei que Jacó, junto com Rebeca, faz todo um trâmite e fazendo com que Jacó e não Esaú, que era de direito da primogenitura, fosse abençoado e recebesse a bênção de Isaac. Quando Esaú chega para receber a bênção do pai, Isaac diz: eu sinto muito, meu filho, eu devo ter abençoado seu irmão. Esaú fica irado e jura matar Jacó, e com isso Jacó faz o quê? Ele foge. E exatamente nesse momento que Jacó foge, nós estamos lá no versículo 10. Leia aí comigo, Gênesis 28, no versículo 10. E Jacó partiu de Betseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tornando uma das pedras ali, usou como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho no qual via uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus e os anjos que subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, seu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra que você está deitado. Tem alguma semelhança com o que Deus falou com Abraão? Vocês estão entendendo a progressividade da promessa? Ele passando o que ele disse para o que ele fez com Abraão, fazendo agora com o Jacó. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o sul, para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi.
Então, irmãos, você lembram que na aula que a gente, na pregação que a gente viu sobre a questão de Abraão, sobre que ele passa por meio daquele sacrifício, quem aqui estava nessa aula? Quem lembra do significado daquilo? Que o Senhor estava dizendo para Abraão que não importava o que ele fizesse, não importava a sua insignificância, a sua fraqueza, o Senhor seria fiel, o Senhor se responsabilizava por cumprir a promessa feita. Lembram que a gente falou sobre isso? Então olha o que é que o Senhor diz para Jacó: estou com você, cuidarei aonde quer que você vá e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer aquilo que eu prometi. Da mesma forma que o Senhor faz uma promessa para Abraão diante da sua incapacidade de cumprir, o Senhor também faz para Abraão, para Jacó. No versículo 16, não vamos ler o 16 agora não, tá? Então, irmãos, o que é que acontece aqui? Jacó está fugindo do seu irmão que queria matá-lo, e quando ele se encontra em um certo lugar, ele se deita a cabeça em uma pedra, e o Senhor lhe aparece em sonho e lhe faz a mesma promessa que ele fez para Abraão. O Senhor é um Deus que ele trabalha, irmãos. O que Deus começou, o que Deus faz, está fazendo nessa igreja, não começou aqui, começou há muito tempo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o que é que nós podemos aprender com isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 9. Pode perguntar. Isso. Todos ouviram como é teu nome mesmo? Todo mundo ouviu a pergunta do Micael? Faz a pergunta aqui, Micael, que a sua pergunta é muito importante e é tudo que eu queria ouvir. Estou muito orgulhoso. Não, é porque quem era para ser abençoado era Esaú. E sendo que Jacó enganou o pai dele, por que Deus abençoou ele mesmo assim, sendo que ele enganou o pai dele? Não é verdade, irmão? Vocês pensaram nisso também? Quem não pensa nisso, né? Só que, irmão, há 2000 anos atrás, Paulo respondeu essa pergunta. Romanos capítulo 9, vai lá. Abra sua Bíblia, é bom que você marca aí, essa palavra fica marcada pelo resto da sua vida. Romanos capítulo 9, versículo 11. Diz assim, ó: toda vida, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas porque aquele que chama foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Aí o apóstolo Paulo vai pensar a mesma coisa que você pensou, ó. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, porque isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Sabe por que é que você está aqui hoje, irmão? Foi porque você se esforçou, mas foi porque Deus te chamou. Não é porque você fez coisas boas. Ah, eu vou fazer coisa boa para poder ser crente. Não, irmãos. Lugar de gente boa é no céu. A igreja é lugar de gente ruim. Eu não presto, então venha para a igreja. Nós estamos esperando as pessoas que não prestam. É aqui que nós queremos que essas pessoas venham. Então, por que é que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Porque Deus é soberano, irmão. Porque ele diz: eu escolhi Jacó e não Esaú, para que a eleição que vem de Deus permanecesse. Porque ele diz: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque salvação, meus amados, não depende de nós, depende do Senhor. Não é pelo nosso esforço, é pelo esforço do Senhor. Por isso que nós temos que ter, irmãos, por isso que se você não consegue olhar para a cruz e o seu coração chorar de constrangimento diante de Deus, talvez você ainda não entendeu a salvação. Porque a salvação é quando nós olhamos para um Deus santo e nós olhamos para alguém tão pecador como nós, tão imerecedor como nós. Assim como Jacó,
que não merecia, nós também não merecíamos. Mas o Senhor nos escolheu. Por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. E o que é que nós temos que fazer? É glorificá-lo, é adorá-lo, porque Ele teve misericórdia de nós. Amém? Então, a primeira lição é isso, a eleição e a soberania de Deus. Irmãos, Deus ele é tão incrível que Jacó, no momento que ele pecou, ele enganou o irmão, ele roubou, ele fez tudo errado. Mas Deus escolhe quem? Jacó. E faz de Jacó o quê? Um homem justo. E o que é que Jacó? Volte lá para Êxodo capítulo 28. Êxodo não, Gênesis. Lá para Gênesis 28. O que é que ele vai dizer? No versículo 16, quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Tive medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé com uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prever-me de comida e roupa, e lavar-me e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário. E Deus, e tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Irmãos, aqui é o ponto do desenvolvimento da promessa. Olha aqui, qual foi a condição de Jacó para que a sua vida fosse desenvolvida? Foi ele estar o quê? Alicerçado na promessa de Deus. Que promessa é essa? Que eu vou ser pastor? Que eu vou ser empresário? Não. A promessa, a mensagem do Evangelho na cruz. Irmãos, sabe o que é que nós precisamos fazer em nossas vidas? É associar e juntar as nossas vidas à promessa de Deus, ao que o Senhor Deus está fazendo na terra. Jacó aqui, irmãos, ele está iniciando a sua vida. Ele está começando ali a sua vida, ele saiu da casa dos pais, ele se encontra com Deus, e o que é que ele faz? Ele pega todo o seu futuro, ele pega toda a sua caminhada e une aquilo com o que Deus estava fazendo na terra. Sabe, amados, essa lição, esse ponto é muito importante, porque muitos de nós fomos salvos. Mas aí a gente é salvo e aí a gente não entende porque que a gente parou no tempo. A gente é salvo e a gente não entende porque que a gente está passando sofrimentos, insatisfações. A gente está vivendo muitas vezes as mesmas lutas que as pessoas que não têm Jesus estão vivendo. Porque muitas vezes nós fomos salvos, mas nós não associamos a nossa vida ao que Deus está fazendo. Nós fomos salvos, mas nós estamos somente preocupados em conseguir um melhor emprego, em arranjar um melhor esposo ou a melhor esposa, ou comprar uma casa, ou comprar um carro. E aí o que é que acontece? Você passa na faculdade, você faz uma pós-graduação, você faz doutorado, você fica rico, você consegue um bocado de coisa. Aí no final da vida alguém ainda dá um tiro na cabeça, mesmo tendo tudo. Por quê? Porque por mais que nós venhamos a conquistar várias coisas, a nossa vida ela só vai ganhar sentido quando nós associamos ela ao Senhor. Sabe por que é que Deus diz assim, não se preocupeis com o que fores vestir? Sabe por quê, amados? Por que que Deus faz isso? O Senhor faz isso porque Ele está exalando para nós o que Ele prometeu para Jacó. Ele disse, olha Jacó, eu vou cuidar de você aonde você quer que eu vá. Eu vou cuidar de você e não importa o que aconteça enquanto não importa para onde você vá. Eu não deixarei você enquanto eu não fizer o que eu lhe prometi. Amados, se nós estivermos alicerçados na promessa de Deus, no que Ele está fazendo, Deus mandará o sustento. Deus vai mandar a provisão.
Deus, Ele não vai deixar a comida faltar na tua casa. Muitas vezes nós estamos ansioso com o futuro, mas lembre-se uma coisa, se você associar a sua vida ao que Deus está fazendo, você não precisa se preocupar com o futuro. Por quê? Porque Deus disse que cuidaria de você. Mas o problema é quando nós não estamos juntos. Quando nós não estamos juntos e unidos com o Senhor, nós deixamos de receber, nós não entendemos porque nós não estamos recebendo, porque nós não estamos fluindo no Senhor. Por quê? Porque nós não estamos unidos com o que Deus está fazendo aqui na terra. Deus vai manter e Deus vai sustentar aqueles que estiverem unidos a Ele nisso. Deus, Ele está preparando qual é a nossa missão hoje. O Senhor está preparando uma noiva santa, pura. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. Santa, pura e imaculada. O Senhor está edificando a igreja. Pedro, o que foi que Deus me chamou para fazer? Você está esperando que alguém venha para você e te dê uma palavra profética? Amém. Glória a Deus se alguém fizer isso. Mas enquanto ninguém chega para você e não te dá uma palavra, se mova naquilo que já está revelado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a mensagem do Evangelho. É aí que nós vamos linkar as nossas vidas na pregação, na manifestação e na edificação da igreja do Senhor. A responsabilidade de edificar uma igreja não é do pastor, não é dos presbíteros, é da igreja. Nós não nos santificamos somente para poder receber uma recompensa, nós nos santificamos porque Deus chamou uma igreja santa. Nós oramos por quê? Porque Deus está fazendo algo na terra. Nós temos que estar atentos, amados, para entender o que é que o Senhor Deus está fazendo na terra e que de alguma forma nós precisamos participar disso. Pedro, então, largo tudo, vou virar pastor? Não, irmãos. Eu vou largar tudo, vou virar missionário? Não, talvez para quem Deus chamou para fazer isso. Pedro, eu trabalho no setor administrativo, sei lá, de alguma empresa aqui em Sobral. Glória a Deus. Se envolva na promessa de Deus lá onde você está. Como Pedro, ore pelas pessoas. Manifeste a sua vida através das pessoas. Manifeste a vida de Cristo através de você nas pessoas. Seja, irmãos, que as pessoas olhem para você e elas pensem: uau, eu quero ser como essa pessoa. Todo mundo já ouviu esse tipo de pregação. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Mas aquilo que nós somos tem que manifestar o Senhor, para que nós estejamos unidos nesse propósito de desenvolver a promessa de Deus. Quantos sacrifícios nós vamos muitas vezes ter que fazer? Nós temos que dar uma resposta contrária ao mundo e não tentar conciliar a nossa vida ao mundo. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus, a partir do momento que você empenhar a sua vida a unir ela ao que Deus está fazendo, dizer assim: Deus, eu quero me une com o teu propósito. Senhor, não importa o que você estiver fazendo na terra, deixa eu participar. Quando você começar a orar ao Senhor para que Ele te coloque novamente, para que Ele te una no propósito dEle, no que Ele está fazendo na terra, o Senhor vai colocar oportunidades e desafios na tua vida para que você manifeste o reino de Deus. Para que você seja aquilo que o Senhor espera que você seja. Para que você impacte as pessoas através da sua vida. Amados, Deus Ele vai colocar tantas situações para que você possa tirar a prova dos 9. Sabe, o maior desafio do cristão, irmãos, é poder concluir a frase, falar a mesma frase que Paulo fez. Eu concluí a carreira e guardei a fé.
Quantas pessoas estão chegando no final da sua vida e estão fracassando? Amados, não coloque a sua expectativa no sucesso financeiro. Amém, que todos nós venhamos a ser prósperos, mas que isso não seja o seu Deus. Que o seu Deus seja seguir ao Senhor Jesus Cristo, amá-lo e que você possa glorificá-lo ao Senhor através da sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Eu queria, muitas vezes, nós estamos nos questionando, esperando respostas do Senhor, mas tem uma frase que um pastor fala e eu gosto muito, que ele diz assim: Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Irmãos, o Senhor está lá de cima, irmãos. Ele nos chamou para algo. Ele disse: tem uma obra que precisa ser feita. Tem vidas que precisam ser alcançadas. Tem tantas pessoas que precisam ser tocadas pelo Senhor. Deus, Ele está esperando uma resposta nossa para aquilo que Ele está fazendo aqui na terra. Ele disse: a obra é grande e e os trabalhadores são poucos. Foi mais ou menos isso, eu não lembro, irmão, de qual o versículo, né? A seara é grande, né? E os ceifeiros são poucos. Pergunte ao Senhor: Deus, como é que eu posso contribuir com o que o Senhor está fazendo na terra? O Senhor, Deus, Ele não procura uma pessoa capaz, Ele procura alguém disponível. O Senhor procura pessoas que estão disponíveis. Ele não procura pessoas capazes, Ele capacita aqueles que estão disponíveis. Hoje eu sirvo na obra de Deus, e quando pessoas chegam a mim querendo servir, a única coisa que não dá para colocar a pessoa sem saber é para cantar, irmão. Essa é a única coisa. A pessoa: Pedro, eu quero cantar. Irmão, amém, mas nesse ponto você precisa aprender a cantar, né? Porque não dá para cantar sem saber. Mas até instrumento, irmãos. Até instrumento. Tem muitas pessoas no Ministério de Louvor que eu dei uma aula para o Eugênio, irmãos. Eu dei uma aula para o Dudu. Eu não tenho tempo de sentar com uma pessoa e dizer: agora você se vire. Porque Deus, Ele chama pessoas disponíveis. Pessoas que estão dispostas a fazer. É isso que Deus está esperando. Tem uma obra a ser feita. Eu me lembro da irmã Rose, né? Que a gente estava precisando de uma pessoa na âmbito da boa vizinhança. E eu: pai, quem é que a gente bota? A irmã Rose disse: bote eu, está aqui eu vou. Então, irmãos, o Senhor está esperando pessoas que digam: está aqui eu vou. Não é para: eu quero pregar, quero tocar, quero uma oportunidade, me dê uma oportunidade. Não, Deus, quem é eu que eu vou? Onde é que é para eu ir? É para lavar o chão? É para subir no teto? É para ir para um bairro carente? É para fazer alguma coisa? Irmãos, o Senhor está à procura de corações disponíveis. E aí, não entenda uma coisa: a partir do momento que você se colocar disponível a Deus e você associar a sua vida ao que a promessa e ao que Ele está fazendo na terra, Deus vai cuidar de você. Deus vai prover para você. O seu futuro está nas mãos de Deus. Deus, Ele vai mandar o sustento necessário para a sua vida, e Ele vai mandar o sustento necessário para aquilo que Ele te mandou fazer. Ah, Pedro, mas está difícil. Faz parte, amados. Depois fica fácil. Depois melhora. Amém? Feche seus olhos. Eu quero pedir que você faça uma rápida oração ao Senhor. Que você possa, se você realmente quer dar sentido à sua vida, se você deseja ser inserido naquilo que o Senhor está fazendo na terra, se você realmente quer ser inserido naquilo que Deus está fazendo na terra, peça ao Senhor e diga: Senhor, me une à tua promessa. Senhor, me une ao que o Senhor está fazendo. Senhor, me une ao que o Senhor está realizando. Senhor, une a minha vida. Me une os propósitos do Senhor. Diga: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, eu não quero só ficar
andando de galho em galho. Eu quero crescer. O que o Senhor está fazendo, Senhor? O que o Senhor está fazendo no mundo, Senhor? O que o Senhor está fazendo na história? Me insere na história. Me insere no teu trabalho. Me insere no desenvolvimento da tua promessa, Senhor. Diga assim: Senhor, como que eu posso manifestar o teu reino no meu trabalho? Senhor, como que eu posso manifestar o teu reino na minha escola? Senhor, como que eu posso manifestar o teu reino na minha família? Como que eu posso manifestar o teu reino na minha igreja? Senhor, nós oramos a Ti, Deus, para que o Senhor coloque no coração desses irmãos, Senhor, um andor, Deus Pai. Um andor, Deus, por alguém. Um andor, Deus Pai, por um lugar. Um andor, Senhor. Um andor por um povo. Um andor por uma cidade. Um andor por uma igreja. Um andor por uma causa, Senhor. Senhor, Deus, a Tua palavra diz que o Senhor vai dizer: estavam nus e não me vestiram. Eu estava com fome e não me deram de comer. Deus, aonde está, Deus Pai, aqueles que estão nus e o Senhor espera que nós venhamos a vestir? Senhor, nos mostra, Deus Pai, aonde estão aqueles que estão desamparados, Senhor, que o Senhor quer que nós venhamos a alcançar, Senhor. Leva a Tua igreja, Deus Pai. Gera um andor, Deus Pai, no coração dos Teus filhos, meu Pai. O andor, Deus Pai, que vai nos levantar de madrugada e orar, Senhor. Oh, Espírito Santo. Deus, nós não queremos ser uma igreja, Deus Pai, que vai ter a única preocupação, Deus Pai, mostrar para os outros que somos uma igreja grande. Deus, nós não queremos ser uma igreja que só vai se preocupar, Deus Pai, em encher cadeiras, Senhor. Deus, nós não queremos ser uma igreja que só vai se preocupar em enriquecer um povo, Senhor. Deus, nós queremos ser um agente do Senhor, Deus Pai, para alcançar os perdidos, Senhor. Senhor, nos mostra como que nós possamos, como que nós podemos chegar, Deus Pai, aos jovens que estão, Deus Pai, presos, Deus Pai, na imoralidade sexual, que estão, Deus Pai, presos, Deus Pai, nas drogas, meu Pai. Como que nós podemos, Deus Pai, pregar o Evangelho, apresentar a Tua verdade àqueles jovens, Deus Pai, que acreditam e que escolheram, Deus Pai, a homossexualidade, Deus Pai. Como que nós podemos pregar o Teu Evangelho para as mulheres, meu Pai, e para os homens que desistiram da família, Deus Pai. Nos ajuda a ser uma igreja, Deus Pai, que vai ter um andor, Senhor, no coração, Deus Pai, por um povo, Senhor. Nos mostra, Senhor. Nós oramos a Ti por essa cidade, Deus. Nós oramos por esse país, Deus, assim como o Senhor abriu os céus em tantos lugares, meu Pai. Assim como o Senhor abriu o céu em tantos lugares, meu Pai, em Los Angeles, na Rua Azusa, Senhor, Deus Pai, na Inglaterra, com Jonathan Edwards, George Tenfield, meu Pai, na Nova Inglaterra, Senhor, meu Pai, como o Senhor abriu os céus, meu Pai, em tantos lugares, meu Pai. Abre os céus nessa cidade, Senhor. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor abra os céus, Pai, sobre nós, Senhor. Senhor, Deus Pai, vem alcançar, Deus Pai, vidas, Senhor. Vem nos usar, Deus, para que nós possamos exalar o Teu reino para as pessoas do nosso trabalho, Senhor. Para as pessoas das nossas universidades, para as pessoas das nossas escolas. Senhor, levanta homens de Deus legítimos. Deus, homens de Deus que não querem o seu nome estampado em um cartaz, homens de Deus que não querem as suas fotos estampadas nas redes sociais para mostrar que eles têm um cargo, mas Deus, homens de Deus, Pai, que têm responsabilizados por dobrar os seus joelhos e chorar a Ti, Deus Pai, por um povo, Senhor, por uma igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos levanta, Senhor, nos capacita, Deus Pai, alinha-nos, meu Pai, com o Teu propósito, Senhor, que nós Te louvamos, meu Pai, Te exaltamos e glorificamos o Teu nome,
porque não há outro Deus como o Senhor. Rompe o nosso coração com a paixão por Ti, Senhor. Leva esses irmãos, meu Pai, em paz para suas casas, meu Pai. E aqueles, meu Pai, que possam estar passando por necessidades, Senhor, que possam estar passando por privações, que possa estar faltando alguma coisa na vida deles, meu Pai, que o Senhor possa prover, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus amados.